Eles caminharam ao lado do Filho de Deus, ouviram a sua voz, viram os milagres que mudaram o curso da história. Mas poucos sabem como viveram e morreram os 12 discípulos de Jesus. Homens comuns, escolhidos por um propósito eterno, carregar uma mensagem que transformaria o mundo, mesmo que isso custasse a própria vida. E é justamente aqui que a história se torna sombria, misteriosa e, ao mesmo tempo, gloriosa. Porque o fim de cada um deles revela não apenas o preço do Evangelho, mas a fé que ultrapassa o limite humano. Hoje, você vai descobrir o que a Bíblia não contou: a jornada, o chamado e o sacrifício de cada um dos apóstolos. Pedro, o pescador impulsivo, foi o primeiro a sentir o peso da liderança. Era ele quem falava quando todos se calavam, quem agia quando os outros hesitavam. Negou Jesus 3 vezes, mas também foi o primeiro a pregar com poder depois do Pentecostes. Segundo registros antigos, Pedro foi crucificado em Roma, de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer como o seu mestre. Antes de morrer, dizem que ele teria olhado para o céu e dito: "Agora estou pronto para te seguir até o fim." O homem que antes temia terminou sua vida sem medo, provando que o Espírito de Deus transforma covardes em mártires. João, o discípulo amado, teve um destino diferente. Ele não morreu pela espada, mas viveu o bastante para ver seus irmãos caírem um por um. Foi preso, torturado e exilado na ilha de Patmos, um lugar isolado de pedras e silêncio. Lá, ele recebeu uma das maiores revelações espirituais da humanidade, o Apocalipse. João sobreviveu a tudo, não porque era o mais forte, mas porque Deus o preservou para ser testemunha do fim. Enquanto todos partiam, João se tornou o último eco da voz de Cristo na terra, a prova viva de que o amor é mais resistente que a morte. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a morrer por causa da fé. O livro de Atos relata sua execução por ordem de Herodes Agripa. Um golpe de espada, rápido, cruel. Mas o que poucos sabem é que antes de morrer, Tiago teria convertido o guarda que o levou ao martírio. O mesmo soldado que o prendeu foi o primeiro a se ajoelhar ao seu lado, pedindo para morrer com ele. É o poder do testemunho, quando a fé é tão verdadeira que transforma até o inimigo em irmão. André, o homem que apresentou Pedro a Jesus, viveu pregando até os confins da Grécia. Ele foi preso e crucificado em forma de um X, conhecido como Cruz de Santo André. Enquanto estava pendurado, amarrado e não pregado, ele pregava para os que passavam durante 2 dias inteiros. Não pedia para descer. Pelo contrário, agradecia a Deus pela oportunidade de morrer anunciando a cruz de Cristo. Ele sabia que sua dor era o último sermão que o mundo ouviria dele. Tomé, o cético que duvidou da ressurreição, se tornou o missionário da Índia. Lá, pregou o evangelho em meio a perseguições brutais. Acabou morto por lanças. Irônico, não? O homem que precisou tocar nas feridas de Jesus terminou sua vida sendo ferido por acreditar nele. Mas sua dúvida não foi fraqueza. Foi o início de uma fé inabalável. Porque quem busca a verdade, mesmo que questionando, encontra Deus de um jeito que nunca mais se perde. Filipe foi um homem de fé simples, mas profunda. A história conta que ele foi enforcado em Hierápolis, na Frígia, depois de converter a esposa de um oficial romano. Sua morte não foi silenciosa. Enquanto era levado, ele olhava para o povo e dizia: "Eles podem amarrar meu corpo, mas nunca amarrarão o Evangelho." Filipe entendeu que a fé não precisa de palco, só de entrega. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi o homem que Jesus chamou de alguém em quem não há falsidade. Ele levou o Evangelho à Armênia e à Pérsia, onde sofreu uma das mortes mais brutais da história cristã. Foi esfolado vivo e depois decapitado.
Mas dizem que ele não gritou, que orava até o último suspiro, e esse silêncio não era medo, era fé pura. Porque quem conheceu a verdade não precisa de palavras para provar. Mateus, o cobrador de impostos que virou evangelista, levou o evangelho à Etiópia. Um homem odiado pelos judeus, mas amado por Cristo. Morreu apunhalado enquanto pregava. O mesmo que lidava com moedas e tributos, terminou sua vida sem nada, a não ser a palavra de Deus. E talvez seja esse o maior testemunho de todos. Quem um dia vivia pelo lucro, morreu pela fé. Tiago, filho de Alfeu, é o mais misterioso dos 12. Pouco se sabe sobre ele, mas a tradição conta que foi apedrejado até a morte em Jerusalém por pregar a ressurreição. Mesmo sendo um dos mais esquecidos pelos homens, Tiago foi lembrado por Deus. Sua morte, silenciosa e sem registros grandiosos, mostra que o valor do ministério não está no tamanho da fama, mas na fidelidade até o fim. Simão, o Zelote, um ex-revolucionário, viveu lutando por liberdade política, mas morreu proclamando a liberdade espiritual. Pregou na África e na Pérsia, onde foi cerrado ao meio. Um homem que um dia empunhou armas para libertar Israel, agora entregava a vida por aquele que libertou o mundo. O fogo do zelo foi transformado pelo Espírito, de guerra e ódio, em fé e amor. Judas Tadeu, muitas vezes confundido com o traidor, foi um homem de coragem. Pregou entre os persas e babilônios, enfrentando o paganismo com ousadia. Morreu atravessado por lanças, e sua morte foi um ato de resistência. Ninguém cala um coração que arde por Cristo. Tadeu representa aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando são confundidos, ignorados e esquecidos. E por último, Judas Iscariotes, o nome que carrega o peso da traição, o homem que vendeu o Salvador por 30 moedas de prata. A Bíblia relata seu fim trágico, um homem consumido pela culpa, incapaz de suportar o peso do próprio arrependimento. Judas não foi um vilão de ficção, foi um homem real que escolheu o caminho da perdição mesmo após andar com a verdade. Sua história é um alerta. Caminhar perto de Jesus não é o mesmo que segui-lo de coração. Mas a história não termina com a morte deles, porque cada sangue derramado se tornou semente. Cada martírio, uma faísca que incendiou o mundo. O Império Romano tentou silenciar a fé e falhou. Os discípulos morreram, mas a mensagem permaneceu. Eles viram Cristo morrer e ressuscitar, e por isso não havia mais medo da morte. Entenderam algo que muitos ainda não entendem, que a vida não acaba quando termina, começa quando é entregue. O testemunho dos 12 é o espelho da jornada de todo cristão. Eles não foram super-heróis da fé, foram humanos, frágeis, mas movidos por uma convicção sobrenatural, a mesma que ainda transforma vidas hoje. Quando você lê sobre suas mortes, não veja tragédia, veja vitória. Porque no reino de Deus, morrer por Cristo é viver para sempre. E talvez essa seja a maior revelação que a Bíblia deixa nas entrelinhas. O Evangelho não sobreviveu por poder, mas por sangue. O sangue de homens simples que entenderam que seguir Jesus não era sobre fama, riqueza ou glória terrena, era sobre carregar a cruz até o fim. O mundo esqueceu seus rostos, mas o céu conhece cada nome. E um dia, todos nós veremos esses homens novamente, não como mártires, mas como vencedores.